Boa tarde, estamos começando mais uma sexta-feira. Sexta-feira por aqui tem live, toda sexta-feira ao meio-dia. Cada mês pega um tema e esse mês de março não poderia deixar, né, de trabalhar o tema do mês das mulheres. Hoje vou estar falando sobre liderança feminina com a minha amiga Maura, que eu vou estar apresentando aqui. E eu quero me apresentar para aquelas que estão entrando aí a primeira vez. Eu sou psicóloga já há 25 anos e a área que me especializei foi na área da terapia familiar. Então eu atendo a família. Eu não atendo um cliente pensando que ele é sozinho. Ou ele vem com a família interna dentro dele, ou ele vem com a família física dele. Então eu atendo desde a família, que é o pai e a mãe, né? Aí eu, e os filhos ali, crianças, e atendo também aquela família que vem os filhos trazendo os pais. Atualmente estou atendendo muita senhora aí acima de 70 anos, vocês acreditam? Fazendo atendimento online. Muita senhora que são as mães das minhas clientes, que às vezes está precisando que as mães também se cuidem. Então, o atendimento mesmo familiar é para todo mundo da família, incluindo vovô, vovó, todo mundo tem que estar bem. Então, fiz minha apresentação, né? Moro na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, mas eu sou paulista. E nessas andanças por aí, morei um tempo no Rio de Janeiro. Meu marido, na época militar, o marido da Maura também, da minha amiga, na época era capelão militar e nós conhecemos, eles foram os nossos pastores. Nunca mais esquecemos desse casal abençoado, né? Tivemos o privilégio de conviver com eles. E quando eu pensei em trabalhar, né, o tema, quando eu pensei em trabalhar esse tema de liderança e falar de mulher, de falar do papel da mulher, logo me veio à mente, né, a minha amiga Maura. Principalmente eu, né, que convivi com a Maura no Rio de Janeiro e eu vi toda a evolução da Maura quando ela tinha os meninos pequenos, como é difícil, né? A gente conseguir fazer tudo com as crianças pequenas, mas a Maura ainda fazia, né? Então eu lembro da Maura e um papel tão importante que ela foi desempenhando hoje ao lado do marido. Então não tem como pensar em outra pessoa se eu não pensar na Maura, né? Uma mulher extraordinária. Então eu quero agora apresentar aí a minha amiga. Ah, que bom te Tudo ver! bem? Boa tarde, Ana Joia! Ruth. Que saudade! Saudade demais de vocês, viu? Eu Muita fiz uma mesmo. apresentação aqui no começo, né? De como que eu conheci vocês, né? No Rio de Janeiro. Vocês continuam aí e eu só daqui acompanhando do Instagram, vendo tanto desenvolvimento, né? Tanto trabalho, tanto estudo. Você se tornou uma pessoa muito capacitada. Então eu queria que você Amém. desse também um pouquinho aí de boas-vindas, falasse um pouquinho de você e eu vou também te apresentar, né, como escritora, como terapeuta, né? A Maura trabalha, né, ela estudou na mesma abordagem que eu estudo de família, né, na área Uhum. sistêmica. Então, a Sim. Maura é terapeuta, é escritora, é palestrante, ela tem formação em assistência social, né? É esposa de pastor, que só de falar esposa de pastor a gente já sabe que tem um monte de coisa por trás. Então, eu queria que você também apresentasse, falando de você, do seu marido e dos seus dois filhos. Amém. Eu primeiro quero agradecer, né, o convite. Esse mês é um mês especial mesmo, é um mês em que a gente separa para abordar assuntos referentes à vida da mulher, e eu acho que a liderança é um dos destaques desse tempo, né, na vida das mulheres. E eu quero te agradecer, Ana Ruth, por estar fazendo parte desse time de pessoas que vão, junto com você, trazer muitas ferramentas e muitas coisas boas para quem está ouvindo, para quem está assistindo as lives. Com certeza. Eu, como falei, né, eu sou esposa de pastor, sou esposa do pastor José Paulo. Nós nos conhecemos ainda adolescentes, né, somos casados há 29 anos, vai fazer agora, semana que vem, e temos dois É, filhos. Temos o Davi, que tem 24 anos, e a Isabel, que tem 20 anos.
Trabalhamos hoje nós estamos servindo a Deus na Primeira Igreja Batista em Madureira, no Rio de Janeiro. Somos aqui do Rio, né? Nunca saímos daqui para exercer o ministério, mas somos palestrantes, trabalhamos com famílias também, a área que pulsa no nosso coração, né? E a nossa primeira formação foi minha, né? E dele foi na área teológica. Então, eu fiz educação religiosa e meu esposo fez teologia. Depois ele foi ordenado ao ministério pastoral e eu ajudo, né? E auxilio ele no ministério desde que nós nos casamos, até antes um pouquinho, né? Desde que a gente estava namorando, já estava no seminário. E temos, assim, Deus tem aberto algumas portas, né, trabalhado em nós para também ampliar todo o conhecimento, a bagagem que nós temos para poder dividir isso com outras pessoas, com outros líderes. Isso tem sido uma bênção no nosso ministério, graças a Deus, graças a Deus. E eu fico daqui, né? Que bom que a gente tem as redes sociais, que a gente pode acompanhar, a gente pode aprender, estudar, compartilhar, como nós estamos aqui fazendo, né? Nessa live aqui, trocando informações, ajudando pessoas, né? Deixando registrado tudo aquilo que Deus tem nos dado para compartilhar com outras pessoas, né? E principalmente aí mulheres nesse mês de março. Então, para a gente ser bem objetivas aqui no nosso tema, falando sobre liderança feminina, né, Maura? Eu quero conversar com você, colocar algumas questões, a gente vai conversando, eu vou fazendo algumas perguntas, e você vai colocando um pouquinho de tudo aquilo que você estudou, que você sabe, para compartilhar e dividir aí um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Amém. Eu queria, né, como um tema assim bem instigante, a primeira pergunta: a mulher, né, pode ser líder? A gente já vê que existe já uma polêmica aí, né? Algumas pessoas criticam, outras falam a favor. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Se a mulher pode ser líder. A mulher nasceu líder, assim como o homem também, tá? E aí eu quero trazer uma perspectiva bíblica a respeito dessa liderança que foi colocada no homem e na mulher. Lá no Éden, desde o Éden, Adão e Eva foram separados para liderarem. E lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28 a 31, Deus fala com o casal e diz assim: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Ou seja, Adão, Eva, vocês são os líderes desse lugar. Vocês é que vão organizar tudo. Vocês é que vão fazer a coisa funcionar. Tá aqui, ó, o jardim na mão de vocês. Então, tanto homem como mulher foram chamados para a liderança. E aí, eu até procurei o livro aqui para mostrar a capa para vocês, mas depois você pode colocar nos seus stories lá. O livro, eu gosto bastante, o livro do pastor Tony Evans, é um pastor norte-americano. Ele escreveu um livro com a filha dele, intitulado A Mulher do Reino. Nesse livro, ele traz exatamente esse versículo, quando ele começa a falar sobre liderança na vida da mulher. E ele fala o seguinte: tanto o homem como a mulher foram chamados para dominar, e a mulher e o homem fizeram com Deus, ali naquele momento, o pacto do domínio. Ele ele traz essa nomenclatura, e eu acho isso muito, muito rico, sabe? E que dá para a gente realmente uma ideia de que a liderança é do casal, a liderança é do homem e da mulher. E aí, o pacto do domínio é para todas nós. Por que perdemos a essência da liderança? Por causa do pecado. E aí, é bem interessante isso, né? Quando Eva peca, né, e Adão também, e eles cedem ao pecado, Deus tem uma conversa séria com eles. Chama, como se fosse chamando, a gente chama os filhos para ter uma conversa séria e colocar tudo no lugar. Então Deus vem e fala com o homem, fala com a mulher e fala com a serpente. Só que com a mulher, ele tem uma conversa
tipo a que nós temos com os nossos filhos, quando nós damos autonomia para eles e eles erram em alguma coisa. Olha, ó filho, você pode assistir televisão durante 2 horas, ou então ficar no celular, não importa. Você dá uma autonomia, você dá uma permissão para que seu filho tenha um tempo para lazer. E ele transgride esse tempo. Ao invés de ficar só 2 horas no celular, ele passa a noite no celular. O que a gente faz no dia seguinte? Filho, olha só, você desobedeceu. A partir de agora, você vai ficar suspenso o celular vai estar suspenso. Não vai, durante tantos dias, acessar o celular. Não é isso que nós fazemos? Foi isso que Deus fez. E quando o casal pecou, ele deu para cada um uma punição. E para Eva, ele disse assim: a partir de agora, você está sujeita à vontade do seu marido. Se você não sabia, se você não conseguiu escolher, fazer a escolha, se eu te botei na liderança e na hora de fazer a escolha você não fez certo, quem vai escolher por você agora é ele. Foi isso que Deus fez. E aí, a partir desse momento, essa sujeição começou. E nós, então, lógico, estudando as civilizações antigas, estudando a Bíblia e tantas outras épocas aí, né? Nós podemos perceber que a mulher realmente ficou sujeita. Não estou falando de submissão, é diferente. Ela ficou sujeita à vontade e à escolha do marido. Então, mas foi por causa de quem? Foi por causa de Adão? Foi por causa dela? Foi por causa da serpente? Não, foi por causa do pecado, da desobediência. E aí, hoje, a gente encontra, é lógico que só essa pergunta já dá para a gente assim, um viés assim, enorme, né? E a gente encontra mulheres hoje que se sentem oprimidas pelos homens. Nós somos oprimidas, nós ganhamos menos, nós fazemos isso. Existe uma luta de direitos? Existiu, ainda existe e deve continuar. Eu sou a favor. Só que sem excessos. Porque não é o homem que é o nosso inimigo. O inimigo é Satanás. Foi o pecado que distorceu essa liderança feminina. Então, a mulher pode ser líder, sim, onde ela estiver inserida. Na sociedade, fala. Você ter falado disso, né, que a mulher nasceu líder, porque se a gente parar para pensar, né, a natureza da mulher, a natureza, o que Deus criou a mulher, a gente tem sempre que voltar lá no início, né? O que Deus criou para a mulher ser é isso, por causa do pecado, do erro, que tudo foi destruído. Mas a própria Bíblia, né? Muita gente fala que a Bíblia é machista, né? Inclusive, a live que eu fiz a semana passada, falando sobre a mulher, eu até toquei nesse assunto, que é pelo contrário, Jesus, né? Quando veio aqui, ele provou que ele não é machista. Ele provou que ele mesmo deu valor à mulher. E esse pecado aí, né, que existiu lá atrás, ele veio e consertou e restaurou e voltou, né, com esse valor, com essa dignidade. E isso tudo está para nós, né? Então é disso que nós estamos aqui falando e vamos continuar falando, para que essa mulher que está nos ouvindo, ela volte a ser essa mulher que Deus desenhou, né? O início. E nós vamos falar como voltar, porque de fato, como você falou, houve muitos excessos de ambos os lados. Quando a gente vê que houve mesmo excesso para o lado de alguns homens que não têm um entendimento, existiu, e eu falei, né, na live até passada sobre isso, sobre a luta pelos direitos, muito inerente, necessária, mas passou da conta, chegou, já ultrapassou, né? Então as pessoas estão ultrapassando os limites, então aí fica desequilibrado. Então aquilo que estava desequilibrado antes, não adianta, né, se desequilibrar do outro lado.
E a mulher, sendo mulher, ela traz o equilíbrio na sociedade, sendo mulher, exercendo a liderança dela. E falando dessa liderança, Maura, você até começou a falar aí do assunto. A mulher foi feita, nasceu para ser líder, foi esse o propósito. Sim. E ela ser líder aonde? Aí que eu queria que você falasse, né? Desses lugares que a mulher pode Aham. liderar. Sim. A mulher pode liderar onde ela desejar, mas existe até uma máxima aí, né, na sociedade, né, que nós somos lugar de mulher é onde ela quiser, né? Uhum. Eu vou além. Eu acho que lugar de mulher é onde Deus a coloca. Uhum. Se Deus coloca a mulher para liderar o seu lar, ela está muito bem colocada. Se Deus coloca a mulher para liderar na sociedade, em qualquer esfera, na Uhum. política, na educação, nas mídias, onde Deus colocar a mulher para liderar, ela deve estar pronta para liderar e aceitar esse desafio. Uhum. Então, existe assim, hoje, infelizmente, uma ideia de que a mulher só é importante se ela estiver no mercado de trabalho. E isso é Uhum. uma mentira que a sociedade conta para nós. A mulher é Uhum. importante onde ela estiver inserida. Na Bíblia Uhum. tem dois exemplos muito claros a respeito disso. Duas mulheres que viveram na mesma época e que participaram de um mesmo propósito. Débora e Jael. Lá no tempo dos juízes, Débora era uma juíza e ela foi chamada por Deus para ser profetisa, para estar ali liderando o povo de Israel, né, como uma juíza. E houve uma guerra muito severa naquela época com os sírios. E Débora disse para o Deus, a partir daquilo que ela recebeu da parte de Deus, né, ela conversou com o governante, o general do exército de Israel, e disse: olha, você pode, vai lá, luta, porque Deus está contigo. E aí, aquele homem era muito seguro na figura de Débora, porque ela era uma líder extraordinária, incrível. E ele disse assim: não, eu não vou, eu só vou se você for comigo. Você precisa ir para a batalha comigo. E aí, ela vai, só que ela profere uma palavra. Ela diz assim: tudo bem, eu vou com você. Mas por causa disso, por causa dessa sua insegurança, essa batalha só vai ser vencida por uma mulher. Se a gente para nesse versículo, a gente pensa que essa mulher é ela, mas não. Alguns capítulos na frente, nós percebemos que o general do exército inimigo foge e se abriga na tenda de uma mulher chamada Jael, uma mulher que está trabalhando em casa. Então, nós vemos duas mulheres em dois contextos diferentes e ambas estavam influenciando, estavam sendo líderes. Débora estava ali na frente do povo, né, como se fosse uma grande executiva, fazendo aquilo Uhum. que ela deveria fazer porque Deus chamou ela para fazer, e Jael, que estava dentro da sua tenda. Quando ela vê aquele general entrando na sua tenda, ela percebe quem ele é, ela faz com que ele, de uma certa forma, se sinta confortável ali, seguro, e ela então mata aquele homem e vence a batalha. Então, aquela profecia que Débora falou lá atrás e disse para o general Baraque: olha, general, então Deus vai entregar na mão de uma mulher a vitória. Foi Jael, uma mulher que estava dentro da sua casa. Isso quer dizer que dentro da nossa casa nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas, mas nós somos líderes. Então, nós podemos liderar onde quisermos, mas principalmente onde Deus nos coloca. É, Então, mulher, de repente isso. você está aí liderando numa área e aí você tem dúvida. Poxa, Senhor, será que realmente eu preciso estar aqui? Peça a Deus a confirmação. Deus, É. eu quero realmente estar aonde o Senhor me colocar. Em casa, no mercado de trabalho, sendo influência na vizinhança, sendo influência na minha igreja, de repente você vai ser chamada para um ministério. Enfim, a mulher pode liderar onde ela quiser, mas em primeiro lugar, onde Deus colocá-la.
Isso é muito importante. E sabe, Maura, esse lugar que a mulher está, a mulher precisa ter muito controle e saber qual é o lugar que Deus tem, porque nós vivemos uma sociedade que instiga muito a mulher a estar no lugar que os outros querem, onde os Sim. outros colocam como um lugar ideal, A, B, C, e se ela não estiver naqueles lugares, ela fica frustrada. Então a gente precisa saber que nós somos mulheres individuais, com histórias únicas, com famílias diferentes, com necessidades diferentes, com temperamentos diferentes, personalidades diferentes, e nós não temos que ser igual a ninguém. O lugar Sim. da nossa criança é muito específico de acordo com quem nós somos, com aquilo que Deus colocou para nós, porque nós vemos muitas mulheres se comparando, querendo estar num lugar que não é para ela, aí isso traz sofrimento, né? Competindo Tanto com para os homens. isso, competindo. E eu queria até colocar aqui, né, com você, uma questão para a gente pensar. Os dois, homem e mulher, são líderes, Uhum. nasceram líderes, e esse foi o propósito. Você poderia dizer para a gente um pouco a diferença entre a liderança masculina, a liderança feminina, as características, né, da liderança? A mulher vai liderar igualzinho o homem? Uhum. Você vê a diferença igual? O que que você acha? É, antes da gente falar a respeito propriamente disso, né? Deus foi muito sábio quando ele trouxe o casal para dominar, né? Porque ele sabia exatamente que homem e mulher, existe no homem e na mulher diferenças. E Uhum, essas diferenças sempre existirão. Nós uhum, vivemos hoje um tempo, um momento, né, que vem já desde algumas, alguns anos atrás, né, com a luta da emancipação feminina, a primeira, a segunda, a terceira onda do feminismo, é, principalmente levantando a bandeira, porque houveram três ondas, cada uma delas com um foco, mas uhum, sempre com um foco inicial, mas elas sempre se desvirtuavam para outra coisa, né? Não que tenha sido ruim, é lógico que não, né? Os direitos femininos têm sido conquistados, principalmente porque começou lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, todo esse movimento para a conquista dos direitos femininos, isso era necessário, porque existiam muitos excessos de verdade, e como, por exemplo, o casamento arranjado, né, com meninas de 12 anos com homens de 50, 40, com meninas de 9. Tinha a questão da propriedade privada, né? Por exemplo, se você não tivesse, na sua família não tivesse, se você não tivesse um irmão, um homem na família, se seu pai falecesse, todo o recurso e todos os bens, as propriedades da sua família, no caso, do seu pai, que deveriam ser seus, passariam para o homem mais próximo, né? Parente mais próximo do sexo masculino. Um tio, um cunhado. E aí as mulheres perdiam esse, essa propriedade, segurança. essa segurança. Então, essa luta, né, da emancipação feminina, ela veio para combater esse tipo de abuso. E Uhum, tantas outras coisas, como uma jornada de trabalho de 18 horas, 16 horas, né, insalubres, coisas assim, em lugares insalubres, que não dava realmente nem para trabalhar, os abusos dentro da própria fábrica, das empresas, enfim. Só que nós nos concentramos, às vezes, nos excessos. Nós saímos de um patamar e fomos para um outro completamente diferente, uma direção oposta. E aí a gente fica pensando, né? Vive numa sociedade que busca a igualdade, e eu acho que a igualdade uhum, do direito é legítimo, mas nós, mulheres, nunca seremos iguais aos homens. Por mais que uhum, você queira mudar a sua identidade, queira mudar o gênero, mas existe uma essência uhum, que foi colocada em nós, tanto masculina como feminina. E dentro uhum, dessa essência,
existem os papéis. Então, existem coisas que a mulher faz melhor que o homem, existem coisas que o homem faz melhor que a mulher, né? Isso mesmo. E aí, falando um pouquinho da liderança da mulher e do homem, interessante que a gente nota que realmente existe. O homem ele tem uma habilidade, não sei se você, eu acho que todo mundo já percebeu isso, né? O homem tem uma habilidade mais macro. Por exemplo, os homens, via de regra, tá? Não estou falando de todos os seres humanos, eu estou falando, existem exceções, mas os homens, a maioria, eles têm habilidades para coisas mais maiores. Por exemplo, mecânica de um carro. Então, ele tem uma habilidade motora, é um exemplo, para a mecânica, melhor que, às vezes, a habilidade da mulher, a mecânica de um carro. A mulher não, ela tem o seu tato mais fino. Ela tem uma habilidade, às vezes, maior para uma coisa um pouco mais delicada, menor, como, por exemplo, a costura. Não estou dizendo aqui que homem não costura e que mulher não conserta carro, tá? Eu estou dizendo que, via de regra, se acontece assim. Então, são habilidades que foram dadas, colocadas na mulher e foram colocadas no homem. O homem, ele tem aquele instinto na liderança mais técnico profissional, sabe? Ele é aquela pessoa, geralmente, né, um pouco mais distante, que tem uma visão mais panorâmica dos cenários. A mulher não. A mulher é aquela pessoa que é um pouco mais empática na liderança. Então, ela tem uma equipe, por exemplo, no trabalho, no escritório, mas ela olha para aquela funcionária que chegou, que faz parte da sua equipe, percebeu que ela não está bem, que ela está tristinha, que aconteceu alguma coisa. O homem não é. Ele tem mais dificuldade porque não está nele essa questão normalmente da empatia. Alguns sim percebem, são mais sensíveis e percebem, outros não. Então a mulher, ela tem essa questão da empatia, ela tem uma capacidade de motivação melhor que o dos homens. Geralmente isso já foi comprovado, né? Motivar, inspirar pessoas, principalmente aquelas que estão na liderança, as mulheres que lideram a sua casa, tá? Mulheres que lideram a sua casa você vai perceber que você tem muito mais probabilidade de motivação. Vamos lá, criançada, olha, amanhã nós vamos passear no parque. Então, quero ver tudo arrumadinho, o quarto arrumado. A mãe, a mulher, ela consegue fazer isso geralmente com mais habilidade. A inspiração, né? Se olha para ela e vê isso, ela tem uma comunicação mais poderosa. E aí entra uma outra questão do perfil feminino. A mulher foi criada para se relacionar. Quando a mulher chegou, o homem já estava aqui, porque a criação foi assim. E quando Deus olhou para Adão e falou assim, olha, eu preciso criar alguém que corresponda a ele. E essa palavra corresponda, ela quer dizer que esteja virada ou que esteja em direção a ele. Que se comunique com ele. Porque ali Adão não estava sozinho, tinha vários animais, tá? Não existia uma comunicação que fluía, e a mulher foi criada justamente para isso. É por isso que nós falamos mais. Nós somos mais relacionais, é por isso. Eu falo que a mulher, quando chegou, ela nunca precisou ficar em silêncio. Já tinha alguém para conversar, né? É verdade. Porque, no fundo, ela foi criada por causa do homem. O apóstolo Paulo fala isso. E ela foi criada justamente para se relacionar. E se a gente percebe, em todos os lugares que a mulher está inserida, em casa, ou no trabalho, ou qualquer lugar que ela vá ser influência, ela se conecta com as pessoas com mais facilidade. Muito mais. Ou de forma mais rápida, né? E, Maura, eu diria até que essa questão, né, da diferença, bem de forma resumida, assim, a diferença do homem e da mulher, até pelo que você está colocando, o homem, ele lidera,
Mas para ele liderar, ele precisa receber esse comunicado, vamos dizer. Ele precisa ter um cargo, ele precisa ter um título, alguém precisa chegar para ele e falar: olha, homem, você vai liderar assim, assim, e dar um cargo. Aí o homem assume e vai. A mulher, ela não precisa nem de título, nem de cargo, porque a É, mulher tem exatamente isso que você falou. A mulher, ela exerce uma liderança por influência, ela influencia sim, naturalmente. Ela arruma, né, as seguidoras, vamos dizer, tem as seguidoras dela naturalmente. Os seguidores, as seguidoras, porque a mulher, ela quando ela descobre, né, ela sai daquele casulo, porque tem isso também, né, Maura? Nenhuma aham, mulher vai liderar se ela não acredita nela, se ela está lá no casulo dela, ela não se enxerga quem ela é, o poder que ela tem, a influência que ela tem, ela fica lá fechadinha. Quando essa mulher descobre, nossa, um tanto de mulher vai atrás pela influência que a mulher exerce. sim, Então a mulher não tem nem sim. ter cargo. Né? A gente vê pelos homens que são líderes e que têm as suas mulheres. Tem mulheres que influenciam tanto o marido que às vezes elas se destacam mais que o marido. Aham, Elas são mais influentes do que o próprio marido. O marido lá, o homem lá, às vezes é chato, turrão, e a mulher cativa, todo mundo tem um arrasto, um tanto de seguidor atrás dela, pela influência, né, que você está sim, dizendo aí sobre a questão relacional. Então, isso é uma liderança. sim, Liderar pela influência é uma liderança. Não tem cargo, mas lidera, né? aham. E é interessante que você falando isso, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de mulheres que estão em cargos de liderança, por exemplo, nas grandes empresas, né? Elas são colocadas ali em cargos de liderança e de uma forma equivocada, elas não têm esse conhecimento de todo esse poder de influência que elas têm como mulheres, com Uhum, a feminilidade. E o que elas uhum, fazem? Elas se transvestem de homem, elas uhum, falam como homem, elas se vestem como homem, tudo para colocar uma autoridade para que as pessoas a respeitem só porque aquele cargo já foi ocupado por um homem, sabe? E eu uhum, acho que elas fazem isso de forma equivocada. Muitas fazem isso, eu já vi isso até no ministério. Algumas uhum, pastoras que, para achar que elas só terão autoridade, por acharem que só terão autoridade se elas realmente falarem da forma como um homem fala, liderarem como o homem lidera. Eu não estou falando de mudança, uhum, de desejo de ser homem, não. É de tentar imitar um padrão de liderança que não é delas. E elas uhum, por isso deixam de usar a, na verdade, a maior influência que elas têm, que é ser mulher, uhum. ser É, feminina. é. Então, usar E ser toda. feminina, e essa questão, né, de ser feminina e ser feminista. Ah, Existe uma sim, diferença, né? sim. Tem até a Vivi aqui que colocou lá do feminismo, e eu falo assim: ser feminina, você é muito mais livre do que feminista. Uhum, Porque feminista é o contrário. Aí que você não é livre. Porque o feminismo coloca para essa mulher um tanto de coisa que ela tem que fazer. sim. Inclusive, uma feminista, se ela falar assim, eu sou feminista, quero ficar no meio dos feministas, e ela fala assim, ô gente, quero cuidar da minha casa. Ela é proibida, ela não Aham, pode. Né? E uma feminina, ela pode tanto ficar na casa dela, como se ela quiser trabalhar. sim. E se ela quiser, né, um lugar que ela vai transitar. As feministas é o contrário do que as pessoas falam. Elas são muito mais travadas e elas são proibidas de querer algo, de Aham, querer. E a gente vê que nós estamos falando dessa influência, né? Que a mulher, ela tem sobre a vida de outras. E é muito perigoso também, né, Maura? Falando agora um pouco das questões negativas, né, da liderança, porque tudo tem que ser sim. dosado. Toda Sim. liderança em excesso vai dar problema, liderança em falta, porque tem mulher que não lidera nada, ela tem até problemas familiares pela falta do posicionamento, e tem outras que têm problema pela liderança exagerada. Então, eu queria que você, Maura, falasse para a gente sobre as dificuldades que vêm também na liderança, né? Porque como a Vivi tem aqui, a Vivi escreveu aqui, né? Lendo aqui o comentário dela,
vejo que existe uma problemática de querer colocar a mulher dentro de uma esfera de direitos livres para deveres obrigatórios. Sim. Exemplo, ela é obrigada a assumir o mercado, mas não pode assumir a família. Ah, isso mesmo, Vivi, que eu até acabei de falar, né? Da prisão que fica. E tem outra aqui que comentou, que eu já aproveito e leio. Um de nossos atributos, que são também atributos de Deus, é exatamente a força que temos para influenciar pessoas. É uma das maiores características de uma líder. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também disso, né, Maura? As consequências, que não é tudo mar de rosa. A liderança tem que ser dosada. A mulher pode fazer, né, escolher onde ela vai estar, mas não pode ter nem excesso nem falta. E o que que acontece, né, com esse desequilíbrio? O que que traz na liderança feminina, né, quando há desequilíbrios? Sim. Na verdade, as mulheres, algumas estão agora tendo consciência disso, né? De que podem liderar, de que podem ser mesmo, mas algumas têm um pouco de medo. Então, assim, existem alguns medos dentro dessa liderança, tá? Um dos medos que a mulher tem, vamos supor que ela esteja substituindo dentro de uma empresa, uma área, um setor, um homem. Ele foi embora, ou ele foi promovido, ou ele não está mais ali, e essa mulher, então, ela assume aquela área. Até mesmo no ministério, né? A gente também hoje tem visto algumas mulheres sendo elevadas ao cargos, né, eclesiásticos, de pastoras ou de outros cargos também, de diaconisas, de ministras, e elas ficam inseguras. Por quê? Elas têm alguns medos, são algumas barreiras, algumas dificuldades que elas encontram. O primeiro erro que eu vejo é medo de errar. E assim, a gente pensa que é só a mulher que tem medo, o homem também tem medo, né? Toda a insegurança que nós, como mulheres, às vezes temos, os homens também sentem. Mas a gente não pode ficar paralisado, porque nós não seremos perfeitas nunca. Então, dentro da liderança, pode ser que eu venha errar, sim, mas eu preciso aprender com o erro. Não posso também ser uma pessoa inflexível que não vai reconhecer que está errado. Errou? Vai lá, conserta. Tem alguma coisa para resolver? Resolva. Outro medo que a mulher também sofre, depois que ela assume a liderança, é de ser substituída. E aí ela fica com medo, ela fica assim, ai meu Deus, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eu não estou? Nós não precisamos nos preocupar com isso quando nós estamos fazendo o melhor que podemos. E aí entra também, de novo, essa dualidade da casa e do trabalho, família e trabalho. Nós, mulheres, às vezes não podemos nos dedicar tanto à vida profissional porque nós temos filhos pequenos, algumas com crianças especiais, atípicas, que precisam de mais atenção. Então, mulher, se você está passando por isso, e se de repente lá no seu trabalho, o seu patrão, o seu chefe imediato, ele não consegue entender isso, não tenha medo de ser substituída. Porque se você você pedir a Deus, Deus vai dar orientação a você qual é a melhor escolha que você precisa fazer. Outro medo que a mulher tem também é de falar a verdade. E aí eu tô falando que tem algumas mulheres que são assim sinceríssimas, né? Muito cuidado na hora de falar, muito cuidado, seja ponderada, seja equilibrada, né? Mas se for necessário falar a verdade, fale. Se for necessário dentro da sua liderança, até mesmo dentro de casa, porque às vezes a gente não consegue ter uma conversa difícil dentro de casa. A gente fala muito na liderança, a gente fala muito de conversas difíceis, né? Que precisamos ter no ambiente de trabalho. Mas eu acho que o ambiente que nós temos mais conversas difíceis é dentro da nossa casa. Quando precisa chamar um filho e conversar e colocar realmente, fazer as colocações necessárias. Quando precisa conversar com o marido para alinhar ou ajustar a vida conjugal. Não tenha medo, converse, mas vá com o coração aberto, de forma tranquila, equilibrada. No ambiente de trabalho da mesma forma, seja verdadeira, autêntica. Não use máscaras.
fale a Aham. verdade e não tenha medo dos conflitos. Converse, converse. Então, assim, são alguns desafios, né, que a liderança tem, a liderança feminina tem, entre outros. É, Entre outros. com É, certeza. Ô desafio, Maura, a sim. Vivi tá até aqui, colocou, ó, medo também, ela colocou aqui nessa, tá falando dessas dificuldades, né, da liderança da mulher, é o medo de dizer não, aceitar que tudo não precisa ser nossa responsabilidade. Fomos enganadas com a ideia de que a mulher pode tudo. A gente ouve tanto essa frase, né? A mulher pode tudo, a mulher pode estar onde ela quiser. E as que acreditam, né, saem fazendo. Saem Aham, fazendo tudo, achando que vão dar conta e depois vem a frustração, né? Por isso que nós falamos aqui de uma liderança feminina. Eu estou reforçando bem isso, né? A liderança feminina, porque existe uma liderança feminista, porque a feminista impõe, impõe. uhum, Não importa quem a outra pensa, quer, faz, é imposto. A feminista é imposto. E a sim, feminina, a gente olha a qualidade de cada uma, a característica individual que cada uma tem. Não é todo mundo que tem que estar no mesmo lugar, não é todo mundo que tem que fazer. Então, a feminina, ela é individual. A feminista, ela é coletiva. Todas têm que fazer a mesma coisa para provar a força, né? A força fica lá no coletivo, porque no individual a pessoa está sofrendo. sim, No individual as pessoas sofrem. E a liderança feminina, você é livre, leve, você leva pela sua qualidade, sua característica, né, Maura? Então, Maura, pode, né, colocar aí o que a gente está colocando das dificuldades, né? Nós temos sim, sim, várias, a liderança também tem várias dificuldades. Nós falamos do é, medo, né, da parte que não se sim, tem, esse sim, medo atrapalha, né? é. E fala um pouquinho para a gente das dificuldades. A gente tem que pagar, dentro da liderança, precisamos pagar alguns preços, né? E isso não cabe só à liderança feminina, eu acho que os homens também passam por isso, né? A É, própria um dos preços que nós pagamos na liderança é o cansaço, e nós precisamos ficar muito alertas em relação a isso. Liderar é muito estressante, né? E nós, quando a gente percebe, hoje nós temos uma doença do trabalho chamada burnout. Então, muito cuidado com o cansaço, muito cuidado. Quando a luzinha amarela começar a acender e você começar a perceber, olha, eu não estou bem, comece a delegar, comece a dividir isso com alguém e também sinalize para as pessoas, procure ajuda. Se você realmente perceber que está muito cansado. Há pouco tempo atrás eu li uma frase, e eu vou guardar essa frase no meu coração a respeito do cansaço, que diz assim: se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Se fosse fácil, todo mundo descansar, se fosse natural, todo mundo parar e descansar, não estava lá nos 10 mandamentos. Guarda o dia do sábado. Então, é preciso descansar. É uma dificuldade muito grande que os líderes hoje têm feito, têm passado, não dizem não para nada e vão acumulando tarefas. Então, é um preço que a liderança paga, tá? O segundo, a solidão. Alguns, alguns líderes, né, se isolam na liderança, algumas mulheres principalmente. Algumas porque são muito centralizadoras, eu já falei da centralização aqui, então não quer ficar cansado, delegue, peça ajuda, em casa, está fazendo tudo, divida as tarefas com o marido, com os filhos, não pegue tudo para si. No trabalho a mesma coisa, no ministério a mesma coisa. Então, a solidão vai ser uma consequência. Você vai começar a desenvolver tudo sozinha, vai ficar no seu mundo, vai ficar sozinha. Daqui a pouco, está aí sozinha com seus problemas, passando dificuldades. Ninguém vai perceber, porque se está andando sozinho. A liderança já é um lugar solitário. E se a gente não tem amigos de verdade, se a gente não tem pessoas de confiança para caminhar conosco, passa a ser um lugar que vai adoecer a gente, tá? Então, seja uma líder, mas caminhe com as pessoas, compartilhe,
Não traga para tudo para si, tá? Outro desafio que a liderança passa são as críticas. E aí todo mundo gosta de criticar aquilo que nós fazemos, né? Isso é normal. Seremos criticadas sim, se estamos numa posição de liderança, se estamos exercendo uma posição de influência, nós seremos criticadas e não adianta, tá? Todo mundo faz melhor que nós, né? E, se eu fosse você, eu fazia isso. E, infelizmente, só não podemos deixar que essas críticas nos abale a ponto de paralisarmos, tá? E preste bastante atenção. Existem críticas que são construtivas? Existem, né? Então, se de repente você percebeu que realmente está exagerando em alguma área, está fazendo alguma coisa que mais de uma pessoa falou, né? Porque isso é um sinal. De repente, 3 amigas suas falam a mesma coisa. 3 pessoas da sua equipe falam a mesma coisa. É sinal de que existe um fundo de verdade aí. Então, fica atenta. De repente, essa crítica é uma crítica construtiva, tá? Te ajudando aí a fazer uma mudança. E a última que eu separei aqui, porque existem muitos desafios, né? Mas o último é a rejeição. Infelizmente, alguns líderes sofrem rejeição pessoal por causa da sua maneira de ser, por causa da sua personalidade, por causa daquilo que já construiu, né? Você precisa avaliar exatamente por que, assim como a crítica, né? Por que você tem sofrido rejeição? Você tem sofrido rejeição porque está se isolando? Porque não aceita a opinião de ninguém? Porque fica sozinha? Porque está estressado? Por que está sofrendo rejeição? Ou não? Ou está sofrendo porque você tem realmente uma equipe, ou você tem pessoas ao seu redor que têm hostilizado você. Então, você precisa avaliar, tá? E se realmente perceber que está sofrendo rejeição, que isso não está, que você não está fazendo, contribuindo para que isso aconteça, olhe para a palavra. O Senhor não nos rejeita, Ele nos aceita sempre do jeito que nós somos, né? E não raro, né? A gente olha para a Bíblia e a gente vê tantos homens de Deus e mulheres de Deus que foram rejeitados. O próprio Jesus foi rejeitado. A gente olha para Elias, rejeitado. Isaías, Jeremias, rejeitado. João Batista, rejeitado, né? Existia alguma coisa com eles? O problema estava neles? Não. O problema às vezes estava na mensagem que eles traziam, mensagem de confronto, mensagem verdadeira. Eles eram líderes e eles foram rejeitados. Talvez Deus esteja colocando na sua boca uma palavra que não é uma palavra confortável para as pessoas e é por causa disso que elas estão te rejeitando. Então avalie mesmo todo equilíbrio, né? Ou não, ou a rejeição está vindo porque justamente você se isola, porque você não quer ajuda de ninguém, e aí você se vê sozinha. Então, avalie tudo isso. E pense bem nesses desafios, tá? Críticas, rejeição, solidão, cansaço. Isso acontece na liderança e a gente precisa saber lidar muito bem com isso. É isso mesmo. Nós falamos aqui, né? A gente já caminhando aqui para o fim, nós abordamos bastante coisas aqui a respeito da liderança. Desde o início, né? De que a mulher nasceu líder e nós precisamos aceitar esse desafio, cuidar, viver no equilíbrio, não cometer os excessos. Então, quando a gente fala da liderança, como a gente falou aqui, da liderança, quando ela é dentro de casa, tem até aqui uma que participou aqui, a pastora Dani, ela entrou aqui, ela até falou dentro da nossa casa, né, para aquelas que são casadas, precisa haver o respeito de uma outra liderança, porque lugar também, né, que tem 2 cabeças pensando, se não tiver uma organização, realmente ia dar briga. E justamente porque nós falamos aqui dessa característica tão forte da mulher ser relacional, influente, a mulher ela demora a cansar, né? A mulher,
O homem, num instante, ele já sinaliza que ele está cansado, a mulher demora. Então, eu penso que por causa dessas características da mulher, dela ser tão impulsiva nas suas ações, que dentro da casa Deus colocou o homem para ser o líder. Porque não é um líder apenas para mandar, mas é um líder para proteger e fazer com que essa mulher também pare Sim. e diminua o ritmo. E se não tivesse, gente, imagina a mulher querer dar conta de tudo, da casa, marido, filho, trabalho, dinheiro e tal, e o homem ali não sinalizar, não ser o líder. Então é muito mais por proteção, por essa característica da mulher, que precisa ter alguém para colocar em limite, porque por si só a mulher tem muita dificuldade de enxergar que ela precisa parar, Uhum. né? Que a liderança, tudo isso que você colocou, né? A liderança tem que ter um certo cuidado. E encerrando aqui a nossa live, Maura, eu queria que você finalizasse aqui com uma palavra final, né? Nessa despedida aqui nossa, uma palavra final que eu penso naquelas mulheres que muitas vezes estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, aquelas mulheres que não acreditam que elas podem ser líder. Elas falam assim: não, isso daí falou que mulher nasce líder, que foi o que Deus colocou. Ah, não, isso daí não é para mim, não. Entendeu? Então eu queria que você me, né, colocasse para nós que palavra que você diria para aquelas mulheres que pensam que elas não nasceram para liderar. Né? O que você diria para essas mulheres? Logo no início eu disse, né, todas nós somos líderes, mas eu queria deixar uma palavra, uma frase, se de repente você esquecer de tudo aqui, não esqueça disso. A primeira pessoa que você lidera é você mesma. Pode ser que você diga assim, eu não sou líder, eu me sinto tão aquém, não tenho, sou tão insignificante. Você lidera a si mesma. É a primeira coisa, é a primeira pessoa que você está liderando. Tá? Olhe para dentro de você, sua identidade, como Deus criou você. Você gosta daquilo que você vê? Ok, então prossiga. Você não gosta? Então mude. Comece a fazer movimentos de ajustes para você então mudar e receber de Deus a visão que você precisa receber em relação a você primeiro. E depois comece a liderar quem está ao seu redor. É, isso mesmo. Fantástico, é isso mesmo, né? A liderança começa de nós mesmos, Sim. né? Se nós estivermos perdidos e não liderar a nós mesmos, não tem como a gente liderar outras pessoas, né? Muito bem, Maura, É. gostei. E, Maura, eu quero finalizar, né? Agradecendo você de ter contribuído com tanta coisa que você nos colocou aqui, tanto conhecimento, Amém. né? Quero agradecer muito pela amizade, pelo Sim. carinho, né? Que você sempre tem, disposição. Quero agradecer. E finalizando aqui a nossa live, eu queria deixar, né, para aquelas mulheres que ouviram aqui, conhecer um pouquinho do seu trabalho, o que você tem para oferecer, aquelas mulheres que estão aí naquela insegurança, naquele medo, passando por alguma dificuldade, é para isso que Deus colocou outras mulheres, para ajudar. E esse é o meu trabalho enquanto terapeuta familiar, ajudar as mulheres a sair do lugar, crescer, se enxergar. E a Maura também tem um trabalho muito legal com liderança, né? Com mulheres. E eu queria, Maura, antes de você sair, você falar um pouquinho do seu trabalho para aquelas que estão ouvindo. Hoje a gente pode muito no online, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Sim. Desde o ano passado, Deus tem colocado no meu coração o desejo de montar algumas turmas para mulheres, né, líderes. Onde elas lideram? Onde elas estiverem inseridas. Né? Algumas estão liderando a sua família, mas estão lá e a gente tem vindo nessa caminhada. É o curso de mentoria de liderança feminina. Então, é uma mentoria, na verdade, de 6 meses. As aulas acontecem online e ao vivo, não é gravado. Fica gravado caso você queira assistir novamente, ou então se você perder aquele dia. São aulas de 15 em 15 dias. Hoje nós estamos com 4 turmas, incluindo uma turma de mulheres angolanas,
e tem sido Olha que uma bênção, graças a Deus, que trabalha quais são as ênfases, né? As ênfases é, primeiro, trabalhar a mulher na sua identidade. Essa frase que eu falei, hum, a primeira pessoa que você lidera é você mesma, você precisa se conhecer. Autoconhecimento, cura interior, identidade, nós trabalhamos tudo isso na vida da mulher. Depois nós nos aprofundamos na palavra, porque uma líder ela precisa conhecer a Bíblia, é o maior manual de liderança que a gente conhece. uhum, Então, é isso um mesmo. aprofundamento na palavra. E o terceiro módulo, dentro desses 6 meses mesmo, o terceiro módulo é o aprofundamento da liderança dessa mulher. Ali ela vai aprender a perceber as pessoas ao seu redor, a sua equipe, a sua família, vai colocar as pessoas certas no lugar certo, porque ela vai aprender a visualizar as habilidades, os temperamentos dessas pessoas. E aí nós Uhum. já estamos partindo já para um segundo nível, né? As mulheres já estão partindo para um segundo nível, a gente já tem uma turma no segundo nível que está fazendo um aperfeiçoamento de liderança mais 6 meses. Então, Olha que são legal. líderes corajosas, líderes ousadas, né? Então, assim, tem sido muito bom, Ana Ruth, uma construção muito Olha, boa, tá? que legal. E eu vou fazer uma mentoria intensiva com mulheres agora no finalzinho de abril. Eu Hum, estou chamando esse projeto de Lidere. Lidere sua família, lidere seus relacionamentos, lidere suas finanças, lidere o seu calendário, né? Lidere o seu ministério. São 6 áreas específicas. uhum. Lidere seu casamento. Então, são 6 áreas específicas para a vida da mulher. Serão 3 dias, é um intensivão, sexta noite, 25, 26 e 27 de abril. Uhum. Quinta-noite, sexta-noite e sábado pela manhã. Vai ser benção. Olha que Já tem, legal. assim, muita gente inscrita, tem sido bom demais. No meu Instagram tem todas as informações lá no link da bio. Aham, que bom. Ô, gente, vocês que estão ouvindo, vocês viram que eu escolhi a pessoa certa para Ah, falar sobre liderança, né? Já, a Maura já faz todo esse trabalho de liderança, então se você se interessou aí pelo tema, né, de ser uma mulher líder feminina, né, que nós estamos aqui falando, abordando isso, a liderança feminina, então você pode procurar aí a Maura. E se você tiver também dificuldades emocionais, né? Esse mês eu tenho falado tanto das mulheres, porque muitas mulheres deixam de viver isso porque adoece, né? Por questões emocionais, por falta de cuidado. Por isso que Deus levantou, né, os profissionais. Então eu trabalho muito nessa área e acredito num trabalho juntamente com a família. Eu atendo mulheres envolvendo a família. E atualmente também estou com esse projeto aí, um programa também, Maura, para pais, né? Eu estou gravando aí aulas gravadas e ao vivo para pais, né? Mais é mãe. Esse grupo que eu estou abrindo agora é mais o grupinho é as mães, né? Eu chamo Pais Conscientes, Filhos Saudáveis, mas só da mãe. aham. Mas é bom porque as mães se entrosam, então tem as aulas e é mais voltado para filhos, na educação de filhos, a geração que a gente está vivendo. Então tem vários temas, desde conhecer aos filhos até como trabalhar a sexualidade dos filhos, a questão de valores, virtudes, né? Como estar desempenhando isso com a vida dos nossos filhos. Então, gente, nós estamos aqui, eu e a Maura, duas mulheres aí que nós lideramos, né? E Sim. que Deus também faça isso na vida de vocês e contem com a gente também, porque o nosso propósito da liderança é levar todos para o líder maior que é Jesus. Amém. Né? Esse Amém, é é o nosso verdade. trabalho. A gente foca em tudo isso para que todo mundo chegue próximo desse líder, com uma vida próxima a agradar esse maior líder nosso, que é Jesus. Então, eu quero agradecer, Maura, você de ter aceito o convite. Vamos fazer outras vezes, né? É Amém. Estou à oportunidade, disposição. né, de incluir. Que bom, viu, Maura? Então, um abraço para você. Eu agradeço todos vocês. Desejo um bom final de semana e um abraço em todos vocês. Tá bom, Maura? Um Um beijo e eu beijo. Obrigada, agradeço. Ana Ruth. Deus abençoe você, sua família. Um beijo nos meninos, tá? Que Deus Para abençoe. vocês também. Amém. Um abraço. Um Fiquem com beijo. Deus. Fica com Outro Deus, tá? beijo. Até mais. Tchau.